Pai do Senhor, povo de Deus, vamos para mais um vídeo agora aqui no nosso canal. Hoje nós queremos falar de um assunto bem interessante, teologia da prosperidade versus teologia da miséria. Se você se interessa por esse tipo de assunto e encontrou o nosso vídeo aqui no YouTube, aproveita para se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações e também dar um like para que o YouTube possa repassar esse conteúdo para mais pessoas crescerem juntos no conhecimento da palavra de Deus. Eu vou ler um texto da Bíblia, da palavra de Deus, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, e no versículo de número 13, que diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A grande verdade dos nossos dias atuais é que a gente tem visto muitos pregadores trazendo mensagens novas, diferenciadas, querendo, podemos assim dizer, enfeitarem a mensagem ou o evangelho. Parece até que descobriram a pólvora e trazendo ensinamentos que os nossos pais na fé nunca trouxeram, mostrando possíveis descobertas teológicas e bíblicas que não são reais, são enganosas. O apóstolo Paulo, ele nos trouxe esse alerta para que nos últimos dias homens enganadores iriam de mal a pior. O diabo, quando tentou Jesus lá no deserto, depois de 40 dias e 40 noites de consagração, ele o tentou usando a palavra. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Porque como Filho de Deus, ele teria o poder de fazer milagres. O diabo, sendo conhecedor da palavra, usou essa expressão. E Jesus usou a palavra e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo diz: se tu és filho de Deus, te lança daqui para baixo, porque está escrito aos teus anjos dar a ordem ao teu respeito que te guarda, está lá no Salmo 91. E Jesus mais uma vez o vence com a palavra. Nos dias de hoje não é diferente. O diabo tem usado a palavra para usar pessoas, até mesmo religiosas, para ensinar teologias que não são bíblicas, que não condizem com aquilo que está na Escritura. Então vamos lá. Teologia da prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade ou não fala? Sim, a Bíblia fala de prosperidade. Deus é um Deus de prosperidade. Deus tem prosperidade para nós. Nós vemos homens na palavra de Deus que foram prósperos em todos os aspectos, inclusive no financeiro. Homens que foram ricos, como é o caso de Jó, que foi o homem mais rico do Oriente. Só é você ler Jó capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Salomão, 1 Reis capítulo 3, 13, Provérbios 8, 18. Abraão, Gênesis 13, capítulo 2, capítulo 13, versículo 2, melhor dizendo, José, Gênesis 41, versículos 40 ao 43. Esses homens e muitos outros homens que está descrito na Bíblia, na palavra de Deus, foram ricos e fiéis a Deus. Mas o que se tem que entender é que a maioria desses homens enfrentaram a pobreza, enfrentaram a escassez, enfrentaram momentos de dificuldade, de falta, de muita coisa. Isso é que nós temos que entender.
Esses homens foram abençoados e prósperos em todos os aspectos devido à fidelidade e o temor que eles tiveram com Deus ou para com Deus. Mas encontramos também na Bíblia homens ricos que não tinham temor algum de Deus. Gênesis 4, versículos 17 a 22, fala de Caim e seus habitantes. Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 23, fala do homem rico. Lucas capítulo 18, versículo 22, fala daquele jovem rico que foi ter um encontro com Jesus, lembra dele? Atos capítulo 12, versículos 21 ao 23, fala de Herodes, homens ricos que não temeram a Deus, que não foram fiéis ao Senhor. Porém, estes homens não eram prósperos de verdade. O que é prosperidade na Bíblia? Prosperidade na Bíblia é mesmo tendo pouco, financeiramente falando, ser feliz. É mesmo tendo pouco, no sentido financeiro, ter uma família, uma casa abençoada. É ver Deus provendo. Às vezes pode até faltar alguma coisa, mas Deus provê, porque Deus cuida dos seus filhos. Então, a prosperidade, na verdade, é bíblica. A teologia da prosperidade não é uma falácia, como muita gente prega contra e fala contra a teologia da prosperidade. E o problema é muita idiotice e um besterol que colocaram no meio da teologia da prosperidade. Como ensinamentos, como eu já ouvi de certo televangelista, dizer que quando nós somos ricos, nós estamos dando testemunho para os ímpios que Deus está nos abençoando. A riqueza, segundo esse televangelista, é uma demonstração da bênção de Deus na vida do ser humano, e isso não é verdade. Porque aquele rico de Lucas 16 foi para o Hades, e Lázaro, o mendigo que comia das migalhas que caía da mesa dele, foi para o seio de Abraão. E essa história bíblica não é uma parábola, como muita gente pensa. As Bíblias mais atuais, as novas traduções, já tiraram da epígrafe a expressão parábola, porque não se trata de uma parábola. Jesus falou o nome do personagem, o mendigo Lázaro. Jesus citou Abraão. Então é um fato real que aconteceu, que Jesus contou naquela época. O mendigo podia ser pobre no sentido financeiro, mas ele era servo de Deus, ele era fiel a Deus. Quando Davi diz, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão, Davi estava falando do que ele não viu, era Davi falando, não foi Deus que estava falando ali nos Salmos. Como alguém pega esse texto e interpreta de forma errada. Porque se Davi nunca viu um justo mendigar o pão, Jesus viu. Jesus viu Lázaro mendigando o pão e comendo as migalhas que caíam da mesa do rico. Então, porque a pessoa está na sarjeta, não quer dizer que ela não vá para o céu, que ela não tenha Deus. Mas, em contrapartida ao besterol da teologia da prosperidade, tem a teologia da miséria. Que alguém acredita que tem que ser pobre, desgraçado, de marré para poder ser salvo. Isso também não é verdade. A riqueza nunca foi, nunca será problema ou empecilho para que alguém vá para o céu. Mas o amor a ela, isso sim, impede o ser humano de ser espiritual e de morar no céu. Então, não depende de ser pobre ou rico para ser salvo. Não depende de ser pobre ou rico para ser espiritual. A grande questão é o que é que você ama. Quem é que você ama? Você ama o dinheiro ou ama Jesus? Quem é que você adora? O dinheiro ou Jesus? As coisas dessa terra ou Jesus? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 19, versículo 22, que é melhor ser pobre do que ser mentiroso. Por exemplo, a riqueza sem Deus, ela é nada. E ela é a raiz de todos os males. Pelo menos, quando existe riqueza sem Deus, a pessoa passa a amar a riqueza.
E Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ler 1 Timóteo 6,10, Provérbios 23, 4 a 8, Provérbios 11, 4 e 28, Salmos 49, versículo 6 ao 7, Salmo 39, versículo 6. Asaf observou a prosperidade dos ímpios e, revoltado com aquilo, ele quase se desvia. Porque ele não era rico, ele não via a riqueza na sua vida como muitos ímpios tinham. Está no Salmo 73, versículo 2. O que Asaf veio a perceber depois, quando entrou no templo e quando Deus falou com ele, é que muitos enriquecem, ganham o mundo, ganham muita coisa, mas perdem a sua alma. Foi o que Jesus falou em Mateus 16, 26. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a maior riqueza e a maior prosperidade na vida do ser humano, na verdade, é servir a Jesus, é fazer a sua vontade, é estar na presença de Deus. A verdadeira prosperidade, ela abrange todos os aspectos da nossa vida. Nós somos felizes, nós temos uma família abençoada, nós temos uma casa debaixo da bênção, da proteção de Deus. As nossas finanças são abençoadas, mesmo ganhando 10 mil reais ou mais, ou ganhando um salário mínimo, Deus abençoa, supre as nossas necessidades. Esta é a verdadeira prosperidade. Então eu sou contra a falácia, a mentira que existe em meio à teologia da prosperidade, que tem que ser rico para verdadeiramente mostrar que serve a Deus de verdade, que é salvo, tem que ser muito rico no sentido financeiro, tem que ser muito próspero nessa área. Isso é falácia. Ou também aquela que diz que tem que ser pobre, miserável para poder ser salvo, porque se for rico não vai ser. O famoso voto de pobreza que muitos sacerdotes faziam antigamente e até hoje ainda há quem faça. Isso também não é bíblico. O dinheiro nunca foi e nunca será problema, repito, nem empecilho para alguém chegar no céu. Se alguém acha que o seu dinheiro é empecilho para você ir para o céu, manda ele para mim. Então isso é tudo falácia. Então sou contra o exagero na teologia da prosperidade ou a pregação equivocada da teologia da miséria. Todas duas são falácias, são mentira. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus tem bênção para nós, se nós formos fiéis a Ele. Ele tem a verdadeira prosperidade para nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado pelo like. E se não se inscreveu ainda, eu lembro a você mais uma vez, se inscreva no canal. Deus abençoe, no nome de Jesus.